Fala rapaziada, quando surge beleza, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. A Leila Pereira ela publicou algo sobre o Breno Lopes. A gente vai trocar uma ideia bem interessante aqui de uma situação que aconteceu com o Dudu em 2018. E os contextos são muito parecidos, lógico, são atletas diferentes, situações também diferentes, né? Mas antes aí, para quem tá chegando agora aqui no vídeo, não esquece uma situação que é muito importante, tá? Essa aqui é o posicionamento da Leila, tá? Eu não tô aqui para avaliar não, avalia você, porque se eu coloco qualquer tipo de avaliação, o pessoal acha que eu estou criando alguma coisa. Não. É porque muito se espera do posicionamento da presidente, sei lá, se vai ter alguma punição, alguma multa, se não vai. O posicionamento da Leila saiu há 1 hora. Palmeiras campeão da Libertadores 2020, essa imagem estará sempre na nossa memória e nos nossos corações. Aí ela coloca aqui pro Breno Lopes, que eu não concordo, tá, com isso, mas beleza. Gratidão eterna e apoio incondicional. É, eu não sei se ela quis dizer ao Breno, se ela está usando a foto do Breno para lembrar que tem a Libertadores e a gente precisa apoiar incondicional, porque eu acho que o torcedor tem maturidade suficiente. Mas teve um comentário aqui, porque vocês sabem que as redes sociais da Leila são fechadas para alguns torcedores, né? Para algumas personalidades, para algumas pessoas. Então nós temos aqui. é, Nós tínhamos até o comentário do Edmundo. Não sei se ele apagou ou se foi apagado, mas tinha, tá? Mas tem um amigo aqui que ele comentou o seguinte: Palmeiras sempre. Quem aplaude só na vitória não é torcedor, é oportunista. Lembrando, a gente ganhou o jogo de ontem, a gente não perdeu, né? O gesto de Breno Lopes, ele escreveu Bruno Lopes, teve o endereço certo e não é a torcida do Palmeiras. Ou seja, o amigo aqui, ele fala que o endereço certo era a organizada, que é quem pulsa, né? Que é quem apoia dentro do estádio também, né? E todos sabemos quem são esses torcedores. Força, Breno Lopes. O verdadeiro torcedor do Palmeiras não está ofendido, mas orgulhoso de sua equipe que lutou até o fim. Bom, rapaziada, eu não concordo, mas queria saber a opinião de vocês. Eu não concordo com a publicação, tampouco com esse tipo de comentário aqui. O Palmeiras não jogou bem ontem, se a gente for falar da partida, né? O Palmeiras não fez um jogo espetacular contra o Goiás, precisou dos acréscimos, venceu. Quem fez o gol foi o Breno Lopes, e a atitude dele eu acho que não é uma atitude a ser replicada por um atleta profissional. Mas queria saber a sua opinião sobre, principalmente, o posicionamento da presidente. Mas eu gostaria de voltar em 2018, que tem um contexto muito parecido. O Palmeiras perdeu o clássico para o Corinthians, não foi o caso, né? Porque o Palmeiras não perdeu dessa vez, mas o Breno Lopes perdeu um gol. E eu acho que as cobranças da torcida, inclusive, no jogo de ontem, é muito ainda pelo clássico. E em 2018 aconteceu a mesma coisa. E olha que assustador. Em 2018, o Dudu fez um gol que o Palmeiras venceu por 1-0 Internacional e ele resolveu não comemorar. Tipo assim, eu não sei se vocês vão lembrar, foi um gol de cabeça, o cruzamento foi do Diogo Barbosa, o Dudu fez o gol e ele ficou numa posição nula, ele não comemorou o gol, tá? E aí o que acontece? Olha que curioso isso, cara. Enquanto isso, outros torcedores do Palmeiras criaram nas redes sociais uma campanha de apoio ao atacante e ele agradeceu. Não sei se vão fazer isso aí com o Breno, tá? Mas eu não vou. Mas pode ser que seja feito, não sei. Fico feliz, isso mostra o carinho que eles têm por mim e pela minha família, eu prezo muito por isso. O atacante também destacou a vitória do Palmeiras na Bomboneira. Olha que loucura. Acho que a gente sonha com isso, um estádio famoso e a gente vem aqui para fazer um grande jogo. A gente sabe que é pouco pelo grupo que tem, pela camisa, pelos jogadores. Vamos batalhar para jogos maiores, buscar situações maiores. Ou seja, o Palmeiras tinha vencido o Boca Juniors posteriormente por 2-0 na Bomboneira. Então, o que eu tô querendo fazer essas duas comparações? Primeiro, a atitude do Dudu na época também irritou os torcedores. E ela não foi uma atitude igual a do Breno. Ele só não comemorou o gol porque ele vinha sendo questionado em redes sociais, principalmente depois para a derrota para o Corinthians. Não foi basicamente o que aconteceu agora. O Palmeiras, naquela época, venceu o Internacional e depois enfrentou o Boca na Bomboneira e tudo ficou bem depois da vitória por 2-0 contra o Boca Juniors. Vocês vão lembrar, fase de grupos, jogo que o Keno jogou muito bem, jogo que até o Lucas Lima jogou muito bem. O Palmeiras venceu o Boca. O que eu tô querendo trazer, né, nesse paralelo é que o Dudu, que é um ídolo, que é um ícone, que também foi questionado, também teve de certa forma, uma resposta contra a torcida após críticas. O que eu acho que aconteceu ontem e o que eu acho que foi o erro até então, a gente tem que ter gratidão pelo Breno Lopes, a gente tem que agradecer pelo título? Não necessariamente, cara, porque ele é um atleta remunerado. Assim como o Dudu, antes da lesão, estava sendo extremamente questionado
e nem por isso ele perdeu a cabeça. E ele estava sendo bem questionado pela torcida também. Eu acho até que as proporções são quase as mesmas, porque o torcedor que estava criticando o Dudu é o mesmo torcedor que critica o Breno Lopes. Só que o Breno Lopes, ele, se colocar numa balança entre Breno Lopes e Dudu, existem pesos ali diferentes. Vocês concordam comigo? Então, o que que eu penso? Eu acho que depois, no dia seguinte, cabe ao clube, sim, algum tipo de esclarecimento e colocar um ponto final. O ponto final foi dado pela Leila Pereira, tá? Esse aqui foi o ponto final da Leila. Ela coloca, no meu ver, né, se a gente for fazer uma leitura do que ela quis dizer, ela traz uma nostalgia com o personagem, né, de ontem, que foi o Breno. Realmente foi ele que fez o gol, porém, ele não ganhou essa campanha sozinho, ele não jogou essa campanha sozinho, ele também precisou do cruzamento do Rony, ou seja, se a gente levar em consideração vários aspectos aí, ele faz o gol do título, mas para você chegar nesse título, você não chega sozinho. Principalmente na filosofia do Abel, né? Então essa imagem estará sempre em nossa memória, em nossos corações, e ela coloca gratidão eterna. Eu acho que ela fala gratidão eterna pelo título. Apoio condicional, eu imagino que seja pelo momento, tá? Então essa é a publicação da Leila, tá? E a gente esperava, eu pelo menos esperava uma situação diferente. Eu não tô aqui para polemizar não hoje, tá? De criar alguma polêmica a mais, não é isso. Só que eu esperava sim, tanto do Abel na coletiva, até porque o Abel é muito enérgico com coisas que acontecem na qual a gente considera coisas erradas, e o Abel teve uma postura mais mediadora. A Leila Pereira, ela repete essa postura que também foi a postura do Veiga. Qual que é a minha leitura a respeito disso? A gente criar uma crise por um gesto infeliz do atleta, por um gesto, repito, infeliz do atleta, não é muito inteligente mesmo. Então, para as figuras que comandam o Palmeiras, são eles que vão blindar ou potencializar essa crise. Eles preferiram blindar. O que eu acho que tem que ser feito? Eu acho que o atleta tem que ser punido sim, porque apesar desse amigo aqui ó, ter falado que tinha endereço certo, desculpa, porque esse endereço que é a torcida organizada é quem. Imagina o Allianz Parque, faz um exercício de reflexão aí, você que está do outro lado. Tira a mancha verde do Allianz Parque. Você consegue imaginar esse cenário? Então eu acho que esse apontamento entre a torcida de que o endereço certo. Mas por que o endereço certo? O torcedor comum também criticava o Dudu demais. Nem por isso eu vi o Dudu saindo fazendo esse tipo de gesto para a torcida comum, por exemplo. Então eu acho que esse tipo de comentário aqui não é um comentário a se levar a sério, que está na página da presidente, tá? Pelo menos enquanto eu tô gravando o vídeo, tá na página da presidente. Eu não sei quem é o rapaz aqui, não sei se é uma pessoa próxima à Leila Pereira, não sei, não faço ideia de quem seja, mas tá lá como conteúdo na página dela, até porque, como eu disse, ela recebe poucos comentários e os poucos que ela recebe acaba por chamar mais atenção, né? Ainda mais esse aqui que foi um comentário maior. Então, rapaziada, o que eu penso é o seguinte, cara, a gente tem uma batalha contra o Boca tem 2 jogos pela frente, na qual a gente vai assistir em live para falar da parte tática. Eu acho que esse tipo de assunto, a gente estender como debate não é inteligente, tá? Agora, eu penso que também tem um recado a ser passado, né? O Abel cobra muitas atitudes dos jornalistas, cobra muitas atitudes ali que são extra-campo, e eu acho que isso simplesmente ficar assim e o atleta não tiver nenhum tipo de alguma punição, alguma situação um pouquinho a mais, eu considero um erro. Não sei o que vocês acham, mas eu não acho inteligente, tá? Agora, da minha parte encerra aqui, tá? Tô colocando a questão da Leila, para mim encerra por aqui. Não acho o Breno Lopes um jogador fundamental para a gente ter essa alta blindagem e trouxe o paralelo na época de 2018, porque tinha o Boca, tinha o Corinthians no contexto, o futebol é meio maluco, você parar para pensar, né? Então lá em 2018 a gente jogou contra o Boca, a gente venceu o Boca e tinha esse contexto do Dudu na época, é outro tipo de jogador, outro nível de importância, né? Mas o Dudu também rebateu aqui as críticas, explicou a comemoração que foi uma comemoração nula, e eu tô trazendo aqui muito num tom de nostalgia e pra gente encerrar o assunto aí. Quem não viu a coletiva do Abel, indico que veja. É a segunda pergunta da coletiva quando ele responde sobre o Breno Lopes. Então, vê lá para você ter a sua opinião formada. E a presidente do Palmeiras escolheu as redes sociais, como de costume, para fazer o seu, entre aspas, tá? E bem entre aspas, posicionamento sobre o caso. Deixe seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho da notificação. Espero que você tenha visto até o final para entender que a gente só está noticiando aí como que a Leila Pereira
falou sobre o tema, tá? Ela usa as redes sociais. Se ela tivesse usado a TV Palmeiras, teria feito pela TV. Foi assim que ela escolheu, botar os panos quentes na situação aí, tá? Quero saber a sua opinião. Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, até a próxima e bom final de semana, rapaziada.